Começamos mais um Papo Reto com Lorena, hoje um papo diferente, um papo agradável com uma pessoa que nunca veio aqui. Eu já fiz isso aqui, pra vir aqui, mas agora eu consegui. Veio de Pernambuco para gravar com a gente nessa semana que é bem sugestiva, como iniciando o mês das mulheres. A gente tá aqui com Mariana Xavier. Eu acho que ela não vai se apresentar como eu vou apresentar ela, mas eu vou pedir. Deixa eu te apresentar do meu jeitinho. Claro. 20 anos no segmento condominial, líder de mais de 50 funcionários no segmento de garantidora, que não é fácil. Mariana Xavier. Seja bem-vinda ao Papo Reto com Lorena. É um prazer, muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, falar sobre um assunto tão importante, que é a liderança no ramo condominial das mulheres. Sim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, ainda gravando com você, né? Que bom. Que bom que você aceitou, que bom que ela veio. E aqui a gente vai começar agora. Eu queria saber, assim, me conta da sua história. 20 anos no segmento, começou com 17 anos. Sofreu alguma resistência até aqui? Sim. No início, né? No início foi bem complicado, bem uma resistência grande por ser nova, por ser mulher. Então, e o mercado condominial, ele é muito tradicional, muito estratégico, voltado para a área masculina. Então, a gente precisa abrir mais, Sim. fortalecer mais esse lado da Certo. mulher. Então, eu acredito que entregando mais resultado, sendo mais estratégico, a gente consegue vencer essas barreiras. Lembrando que esse programa não é um programa de feministas. A gente acredita que os homens e as mulheres têm papéis diferentes e pode Sim, desempenhar as são funções estilos diferentes, né? Então, não. Olá, hein? Assistam até o final. Já precisou provar sua competência mais vezes do que os colegas homens? Sim ou não? Sim, sim. Por muitas vezes, assim, eu vejo que eu tinha que repetir algo que eu queria passar. Eu tinha que falar 2 vezes para as pessoas entenderem o que eu queria. Você acha Então, que era pelo fato de ser mulher ou pelo fato de ser muito nova, ou os dois? mulher. Mulher, porque eu acredito que se fosse um homem falando, uma vez Já iriam já entender. iriam entender. Mas, aos poucos eu fui usando isso como estratégia. Sim. Eu observei isso muito cedo, então eu fui usando como estratégia e me posicionei, me preparei melhor para conseguir vencer essas barreiras aí que iam surgindo. Vamos falar daquela característica específica da mulher. Você acha que tem uma característica específica que fortalece a mulher na gestão condominial? Sim. A mulher, ela é muito observadora, né? Sim. Ela observa muito o ambiente, ela tem o ouvido muito aguçado. Então, isso é muito importante, ainda mais na área condominial, que a gente trabalha com pessoas, que é Sim. voltado para pessoas, então isso é um diferencial muito grande. Sim. Então, é uma característica muito forte, porque a mulher, ela consegue prever o problema muito antes dele acontecer, ou ela não só prevê o problema imediato, ela já prevê o futuro também. Sim. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente erra, tá, pessoal? A gente prevê o futuro assim, mas a gente não acerta muito. A gente não acerta muito, não, mas a gente Mas vai é muito tentando. A mais. gente vai tentando. Assim, a gente vai tentando, né? É. Existe diferença entre liderança feminina e masculina nesse segmento? Existem estilos diferentes. Então, tem estilos masculinos que cabe muito bem a liderança masculina, que é importante essa liderança, e também tem estilos que é importante a liderança feminina. Então, a parte da paciência da mulher, Sim. a cautela, que Fala ela de novo, tem. da paciência. Eu acho que eu não. Então, paciência da mulher a já. paciência em entender as pessoas, em Aham. acolher as pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante no ramo condominial, não só no ramo condominial, mas em todos os setores aí da Sim, vida. sim, Então, eu acredito que a mulher tem esse lado, que é bom nela. sim, Como o homem também tem o lado sim. bom, que é importante o lado dele. Então, são Você, estilos, né? você, assim, essa aqui já é uma pergunta fora, que é do nosso combinado aqui, mas eu quero saber, você prefere? Tem preferência de trabalhar com homem ou mulher na sua equipe, ou você gosta de equipe mista? Sendo muito sincera, eu prefiro mulheres.
né? Eu Eu já prefiro prefiro homens. mulheres. Eu prefiro mulheres porque a gente lida com cobrança. Sim, Então, a mulher, ela consegue entender mais a situação do inadimplente, ela consegue ter mais paciência para lidar com o cliente e estratégia, né? A sim, mulher, ela tem aquele lado estratégico de conseguir acolher o inadimplente numa situação que ele está mais vulnerável, vamos se dizer. sim, E isso é uma questão que a gente vive hoje no grupo de garantidoras, né, do Brasil, que a sim. gente faz parte do grupo de garantidoras. E hoje o meu sócio, o Dr. Queiroz, ele teve uma ideia muito brilhante, que foi colocar 90% das garantidoras, que são mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Então, 90% desses escritórios são liderados por mulheres. Que legal. Então, Mas foi assim, foi aquela coisa, eu quero mulheres na liderança, ou foi acontecendo, dando certo, ele foi. foi acontecendo e dando certo. Ele foi vendo que ele deu esse voto de confiança para as mulheres. Então, a preferência maior dele, a gente sabe que é pelas mulheres. Vamos Então, lá, eu acho também que ele escolheu as mulheres certas, né? Ele sim, escolheu, ele. Porque você, nós somos muito parecidas, tá? A gente é bem, sim, bem ligadinho, então acho que ele escolheu sim. aquelas mulheres que ele sabia o que realmente iam fazer acontecer, né? Então, ele depositou muita confiança nas pessoas, né? Sim. O maior, assim, o maior diferencial nele é isso, é depositar a confiança e abrir a oportunidade de empregos para essas pessoas, para diversas pessoas. Hoje tem muitos homens no grupo, hoje tem Sim. muitos homens liderando muitas empresas, então, que fazem também muita diferença, mas hoje 90% são as Aí a mulheres. gente tá falando. Esse vídeo tem um oferecimento da Live Tecnologia, revolução em portaria remota para o seu condomínio. Falando de um homem que teve a sensibilidade de ter essa visão, né, empreendedora de Sim. identificar na mulher uma líder, né, para estar à Uhum. frente. Será que isso aí seria o segredo do sucesso da Conda Gold e do grupo, né, no Brasil? Olha, o segredo do sucesso mesmo da Condogold é esse crescimento orgânico. É o capital próprio sólido que a gente tem, que hoje a gente cresce sem dívidas com terceiros. Legal. Então, a gente sabe o condomínio que a gente vai entrar, a gente sabe fazer uma análise daquele cliente e não entrar no condomínio só querendo mais um na carteira. A gente faz toda uma análise desse cliente e essa análise ela é voltada também para a gestão. Independente se fechar ou não o condomínio com a gente, ele vai entender o condomínio, a real situação do condomínio dele. Legal. Então, isso é super importante hoje, porque a gente não entra a gente sabe onde a gente está pisando. Então é um trabalho diferenciado que vocês fazem antes de fechar um contrato. Sim. Isso é E é legal. muito importante. É importante para diversos setores, né? É você entender o cliente, não enxergar como um número. É você entender aquele cliente e melhorar a qualidade do teu trabalho todos os dias para satisfazer, não frustrar o cliente, porque ele é contratar uma garantidora. É um assunto muito delicado, né, Sim. garantidora. Já que a gente já entrou nessa parte de garantidora, a gente já falou da Mariana, né, como iniciando no segmento condominial já há 20 anos, já líder de mais de 50, né, colaboradores. Para quem ainda não entende sobre garantidora, que tem aquele medo, que tem aquele preconceito, né, que já escutou falar da garantidora por alguém que foi mal atendido, né, que não soube explicar o que realmente era. Para quem ainda não entende qual é o papel de uma garantidora dentro da saúde financeira de um condomínio. É levar tranquilidade, né? Tranquilidade financeira para que a gestão consiga planejar o futuro do condomínio. A gente ouve É muito o ter a Renato. O certeza. Renato grava muito com a gente, então ele fala muito uma palavra que eu aprendi com ele, tá? Previsibilidade, que eu não sabia falar. Previsibilidade financeira. É isso mesmo. Então, esse é o maior foco da garantidora hoje. E falando para síndico, né? Qual o erro mais comum que os síndicos cometem quando o assunto é inadimplência? Subestimar a inadimplência. Esse é o maior erro, porque
acredita que a inadimplência ela pode mudar da noite para o dia, ele acaba focando mais o esforço dele, o tempo dele, porque tempo hoje é precioso, né? Sim. Então ele acaba focando o tempo dele na inadimplência, em vez de colocar para uma empresa especializada que vai sanar esse problema e deixa de planejar o futuro financeiro do condomínio dele. Vamos falar então da palavra que eu aprendi a falar agora, que eu falo sem gaguejar, previsibilidade. Como a garantidora pode programar a previsibilidade do condomínio? Então, eu acredito que saindo do modo sobrevivência para entrar no modo planejamento. Porque o síndico, ele não precisa mais se preocupar com esse detalhe. Então, ele vai fazer outras coisas, ele vai se incomodar com outras coisas, ele vai planejar outras coisas. Então, eu acredito que esse é o ponto mais essencial que a gente tem hoje. Eu costumo participar de vários eventos no Brasil, a gente, né, tem o contato com outros estados, e a gente percebeu que a Condo Gold, né, que o grupo do Toqueiroz é um dos grupos mais famosos, mais falados, que todo mundo conhece, né? Qual a diferença de vocês para as outras garantidoras? Qual o diferencial da Condo Gold? Então, esse é o ponto crucial. Esse é o ponto. O que você falou realmente é o que diferencia a gente hoje de tudo. É porque a gente iniciou o ramo de garantidoras. Então, a gente criou a garantia condominial há 40 anos atrás. E hoje a gente já tem mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Mas essa oportunidade que o Dr. Queiroz deu, que ele lançou aí para as empresas, para as pessoas, né? Acreditar nas pessoas, foi o que diferenciou e o crescimento orgânico, que é muito importante crescer saudável, crescer não no impulso, querendo bater meta, Sim, então, e com capital próprio, sólido. eu acho que esse Esse é um dos grandes é um dos grandes diferenciais. diferenciais. E a parte de você colocar escritórios nas regiões. Sim, verdade. Isso é algo que O cliente é se sente acolhido, né? muito. Então, e você colocar pessoas para trabalhar da região Sim, que entende a mesma linguagem, que sabe da cultura, porque ainda que tenha várias garantidoras e tenha escritórios diferentes, cada escritório tem uma cultura, porque cada cultura tem uma região. Então, a gente implantar esse escritório em uma região, com pessoas de lá, dar oportunidade de emprego para as pessoas de lá, da região, esse é um diferencial grande. eu já Então, identifiquei alguns pontos do Toqueiroz, tipo assim, sensível, identificou que a mulher na frente, né, vou colocar a mulher na liderança. Agora já identificou que é interessante, é o diferencial para eles ter o escritório em cada estado, né, ser sim, atendido o acolhimento. Então, sim. já tô querendo já Esse, marcar um podcast aí pra gente. esse é o grande diferencial. É o famoso cuidado que a gente tem humanizado. Sim, É a parte humanizada do ramo. que é um assunto muito delicado quando o síndico vai falar de inadimplência, que vai falar sobre dor, né? Sim. Então você tem um atendimento diferenciado, humanizado, você tá próximo, né? Porque a gente vê muita garantidora, mas o escritório não é aqui. Você é atendido às vezes por uma IA e a gente Por um não, robô, né? a gente não É consegue. isso que a gente procura, assim, não desmerecendo as grandes Sim, sim, garantidoras sim, que sim. tem, que E que é centralizam. tendência também, né? Mas É, vocês continuarem com esse atendimento. ainda, vou te falar, ainda que vire a tendência, não é o nosso, não vai ser nunca o nosso objetivo em criar um único escritório, uma única operação e colocar todos os clientes naquela única operação. Sim, Porque a gente vende qualidade sim. de trabalho. Então, esse é o primordial hoje. Nosso maior diferencial é esse, é levar essa proximidade com o síndico, é você entender a dor do cliente, Sim, é você estar mais próximo do cliente, e isso muda, porque condomínio hoje, muitas vezes o cliente quer atenção. sim, Ele, sim. muitas vezes ele coloca algum problema ali que ele entende que aquilo é um maior problema, mas quando a gente chega, a gente com experiência, a gente consegue mostrar para ele que nem não é daquele tamanho, então isso muda muita coisa, é muito diferente Legal. hoje. Vocês já assumiram condomínios com alto índice de inadimplência, né? A gente estava estudando os números da Condogold e viu. Como foi esse desafio? Então é um desafio muito grande, né? Mas é um desafio que a gente gosta muito, porque
Não é para qualquer empresa Sim. isso. Então, é um desafio que é satisfatório. Eu digo para você que é muito satisfatório o cliente, ele entende que ele tá lá passando por um sufoco financeiro e, de repente, a gente consegue mudar a realidade daquele condomínio. Eu acho que dá até mais um ânimo, né, pra ele. É muito satisfatório. Para nós é muito tranquilo, é muito natural, porque a gente tem o know-how e a expertise em fazer essa cobrança, em sanar essa dor do condomínio. Então, é algo. Esse vídeo de oferecimento da Provê Engenharia. Compromisso com resultados, responsabilidade com pessoas e soluções que fazem toda a diferença. Vamos falar em Bom, desafio. A gente falou em desafio aí, mas o que é mais desafiador? Crescer ou se manter no topo? se manter no topo. Porque crescer, a gente está sempre em movimento, a gente tem que estar sempre em movimento. Sim, Mas se manter no topo, a gente tem que ter constância. E isso é desafiador. sim. E manter constância, você conseguir se manter ali no topo, é muito mais E como, desafiador. e como vocês equilibram crescimento com segurança financeira? Crescimento orgânico, crescimento saudável, planejamento. Quantas unidades hoje você está liderando, Mariana? Então, eu lidero, claro, com a ajuda de sócios, né? Tá, Os meus sócios são os braços direitos hoje, certo. mas é em torno de 10 garantidoras. Qual foi a decisão mais estratégica que fez a empresa dar um salto? O salto maior, assim, que eu particularmente dei, foi sair de Curitiba e abrir mercado no Nordeste. Porque quando eu vim, há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, não existia garantidor ainda aqui no Nordeste. Então, o fato de eu sair de Curitiba, vir para cá e expandir, então foi algo desafiador, mas foi um salto muito grande que eu Vo- dei. Você que escolheu o Nordeste ou também foi sensibilidade do Dr. Queiroz de dar daquela, né, eu acho que é aqui. Então, foi escolha minha. Foi Foi. escolha minha. Eu nunca nem tinha vindo visitar o Nordeste, não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha familiar nenhum. Então, eu vi, a única coisa que eu vi, que não existia garantidora no mercado. Então, eu resolvi explorar esse mercado. Eu Você tinha resolvi quantos anos quando abrir. veio pra cá? 6, 7 anos atrás, 30. É, já é bastante tempo, né? Sim. Em 6 anos, quase 7, você conseguiu consolidar 10 escritórios? Então, desses 10, eu já tinha alguns consolidados lá no sul, né? Eu já Entendi. tenho escritórios lá. É muita história, gente. A gente tem que fazer o bloco 2. Aí aqui que eu expandi mais, que abri mais, aí criamos a rede Condogold, né? Entendi. Foi criada Então, aqui no Nordeste. foi criada aqui no Nordeste. Ela foi voltada para atender os condomínios do Nordeste. Claro Entendi. que tem também ela lá no Sul, Tá. que a gente está abrindo a rede lá, né? Tá crescendo a rede lá, mas o atendimento mais forte é no Nordeste. Existe muito risco no modelo de garantidora? Sim. Como em todo ramo, principalmente financeiro, existe o risco. Mas o risco que a gente pode dizer é que se você tem estratégia, se você planeja bem o que você vai fazer, como que você vai entrar nos condomínios, que nem a gente entra, analisando criteriosamente os condomínios, esse risco, ele fica menor. Sim. Não deixa de existir, mas você tem um controle. Sim. Como vocês lidam com crises econômicas? A gente está agora, né, vivendo também um mundo muito incerto economicamente falando, né? Como é que vocês lidam com essas situações, com esses... Então, é até bom essa pergunta, porque a Condogold, ela nasceu, ela estourou mesmo no mercado, vindo de uma crise, que foi a crise da pandemia. Sério? Então, 2020. foi. Ela conseguiu consolidar mesmo no mercado aqui no Nordeste na pandemia. Porque aí o condomínio ele valorizou mais, ele conseguiu enxergar a importância da garantidora em um condomínio. Porque a inadimplência aumentou, então foi o momento que eu mais trabalhei, que eu mais consegui fechar condomínio, foi na pandemia. Então a crise, a gente tem que aprender a lidar com ela. Então, claro que com decisões rápidas também, mas ela é muito importante. A gente já conseguiu ver que a Mariana é uma mulher que com certeza deve inspirar outras mulheres, né? E qual
O recado, qual a dica que você daria para aquela mulher que quer empreender, que tá com dificuldade de empreender no segmento condominial? A mulher, ela não só a mulher, mas todo profissional, ele não pode ter medo, ele tem que estar muito bem planejado, ele tem que entender muito bem sobre o assunto que ele vai tratar, dominar o assunto. Quando você domina o assunto, você domina qualquer situação. Então, esse é o maior conselho que eu dou hoje, que é o que eu faço, né? Então, a gente tem que dominar muito bem o que a gente vai fazer para conseguir ter êxito. Mas a gente está no mês das mulheres, né? O mês que é especial ali, que na verdade o Dia das Mulheres são todos os dias, a gente colocou, né, aquele mês de março, o que não pode faltar em uma mulher que cresce, que quer crescer nesse segmento. O que não pode faltar. Estudo, aperfeiçoamento, e ela entender que ela não tem que pedir espaço, ela tem que se aperfeiçoar para estar naquele lugar, para ocupar o espaço. Ela não tem que pedir nada, ela tem que ocupar. Qual erro que você já cometeu que você hoje, assim, depois de tantos anos, você não cometeria novamente? Delegar mais. Eu acho que Você tem dificuldade de delegar? eu centralizava muito as coisas e se a gente centraliza, a gente não cresce. Então a gente tem que aprender a confiar nas pessoas, delegar mais, para expandir, para crescer e acreditar no ser humano, né? Acreditar nas pessoas. Se você pudesse voltar para a pandemia onde você começou tudo, o que você faria diferente? Eu teria me aperfeiçoado mais, feito, eu teria feito mais network, mais mentorias, porque hoje a mentoria ela é um pouco criticada, Sim, porque é moda. Não, mas sim, é muito importante para abrir chaves assim na vida, para que você tenha conselhos que façam você crescer e seguir teu caminho. tá. Qual legado a Mariana Xavier quer deixar no segmento condominial? É ter coragem. As pessoas elas têm que ter coragem, ainda que o medo venha, é vencer esse medo e ir com o medo mesmo. Esse vídeo tem oferecimento da Conde Mais, administradora prêmio para o seu condomínio em Alagoas e Sergipe. Você foi uma história, né? Uma história que você realmente mostra que foi muito corajosa. Não sei se eu teria essa coragem que ela teve, né? De tão nova, vir para o Nordeste, aqui é onde tudo está começando. Mesmo 7 anos atrás, aqui é tudo muito novo, né? Você vê que muita gente vem de fora, vem do Sul, do Sudeste, para tomar conta, né? Para pegar uma fatia do bolo, porque tem espaço Entender para a todo mundo. cultura, né? Sim, Entender sim. a É uma cultura cultura. diferente, né? E você que ainda veio muito nova a trabalhar com garantidora, que era um serviço novo, né? Mas enfim, ainda bem que você foi corajosa, ainda bem que você veio, ainda bem que fazemos parte do mesmo ciclo, né? De amizade, ciclo de Sim, amizade. sim. E eu queria te agradecer, né? Por ter vindo, por estar aqui, por ter disponibilizado seu tempo, né? Que veio tão corrida, veio só tomar conta ver como é que tá a região. Eu falei, não, vem gravar comigo. De ter aceitado, né, esse desafio. Peguei no susto, mas eu gosto assim quando a gente pega no susto. E venha quando quiser, a gente vai fazer aquele programa, a gente Eu que combinou que a gente vai agradeço. gravar Me Conte Sua História, que é um programa do Com Lorena. E eu Sim. quero saber, a história parece uma história do chinelinho aí, eu quero saber. Eu que agradeço, muito obrigada por essa oportunidade de falar para muita gente, porque eu sei que você tem muitas pessoas que seguem a tua página, né, e seguem o teu podcast, então muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, vocês ficaram até o final, lembrando que toda segunda-feira tem um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena, às 12 horas. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.